Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre ações da tecnologia do DNA recombinante, aplicações terapêuticas e o projeto Genoma. Esse é um trabalho feito para a disciplina de microbiologia da turma de farmácia da UEL, com a docente Renata Koch. Os objetivos dessa aula: 5 aplicações da tecnologia do DNA recombinante, definir RNA interferente e mostrar a importância dos projetos genomas, além de mostrar a definição de sequência aleatória por shotgun. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações de DNA recombinante. Elas têm diversas maneiras de utilização. Uma das mais importantes é a produção de substâncias benéficas. A mais famosa delas é a insulina. Outras aplicações é a ciência florense, onde ela nos ajuda a ver mistérios e alterações das características delas ou micro-organismos. Aplicações terapêuticas. Vamos falar um pouquinho da insulina. O hormônio da insulina é produzido no pâncreas. Ele tem uma função muito importante, que é a absorção de glicose. Pessoas que não produzem esse hormônio os obtinham de outras formas. Um exemplo é a obtenção por meio de animais. O intenso abatedouro de animais para produzir insulinas não bastava mais, porque eram abatidos uma grande quantidade de animais para pouca produção de insulina. Por isso foi buscada cada vez mais a produção de insulina por meio de outros recursos. O que facilitou ir por DNA recombinante é suas cadeias polipeptídicas curtas, que ajudaram. Outro hormônio semelhante à insulina é a autostatina. Ela vinha de cérebros de ovelhas. Portanto, 500 mil ovelhas eram apenas para produzir 5 miligramas de somatostatina. Hoje, mutações genéticas em bactérias E. coli, nós conseguimos produzir 5 miligramas com 8 litros de meios de cultura. Outro tópico das aplicações terapêuticas é as vacinas de subunidades, que elas consistem apenas em parte de uma proteína de um patógeno, que são produzidas por leveduras modificadas pela engenharia genética. Essas vacinas de subunidades têm sido produzidas para várias doenças, como por exemplo a hepatite B. E uma dessas vantagens de utilizar essa vacina é que não existe a possibilidade dela provocar uma infecção. Outro tópico das aplicações terapêuticas é as vacinas de subunidades, que elas consistem apenas em parte de uma proteína de um patógeno, que são produzidas por leveduras modificadas pela engenharia genética. Essas vacinas de subunidades têm sido produzidas para várias doenças, como por exemplo a hepatite B. E uma dessas vantagens de utilizar essa vacina é que não existe a possibilidade dela provocar uma infecção, porque a proteína ela é obtida de células geneticamente modificadas e purificada para a utilização. As vacinas de DNA geralmente são de plasmídios circulares, que têm um gene codificador de uma proteína viral que se encontra sob o controle transcricional de uma região promotora passível de ativação em células humanas. Esses plasmídios utilizados são clonados em bactérias também. O sangue artificial ele é utilizado em transfusões e atualmente pode ser preparado com hemoglobina humana, produzido através dos suínos geneticamente modificados. As ovelhas também têm sido geneticamente modificadas para a produção de diversos fármacos em seu leite. Essa metodologia ela não apresenta nenhum efeito claro sobre as ovelhas. Elas fornecem uma fonte imediata de matéria-prima para a obtenção de produtos que não requerem o sacrifício do animal. Outra aplicação terapêutica é a terapia gênica, e ela é um tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante, que tem como objetivo central a cura de algumas doenças genéticas. Os principais micro-organismos utilizados são os adenovírus e os retrovírus para essa distribuição de genes. Mas tem estudos onde os pesquisadores estão trabalhando com vetores plasmidiais. O primeiro tratamento com sucesso foi contra a hemofilia em seres humanos, que foi feito em 1999, e um retrovírus atenuado foi utilizado como vetor. Por enquanto, né, diversos estudos com a terapia gênica estão sendo aprofundados, então estão testando bastante, porque ele vai evoluindo conforme
o avanço tecnológico também vai acontecendo. Então, assim, como é uma técnica muito instável, porque você está lidando com elementos instáveis, é, ele acaba precisando de mais tempo de teste do que outras técnicas e aplicações que a gente está acostumado a ver. O silenciamento genético, então, ele é outra aplicação terapêutica do RNA. Então, ele é um processo que pode ser tanto natural quanto sintético. Quando ele acontece naturalmente, ele vai ocorrer na maioria dos organismos, que aparentemente vai representar uma defesa contra o vírus e transposons. Essa é uma tecnologia que é a RNAi, é o RNA interferente, vem se mostrando muito promissora na terapia gênica, no tratamento de câncer e infecções virais mais avançadas. Esse RNA, ele consiste em um RNA de fita dupla, que vai ser denominado RNAs pequenos de interferência. Eles vão usar a sigla siRNA, que vão ser introduzidos na célula e vai direcionado a um gene particular. Então, como, por exemplo, num gene viral, tá? Essas moléculas de pequenos RNA de interferência vão se ligar ao RNA mensageiro e vai fazer a destruição enzimática do local, que vai inibir a expressão daquele gene. Então, ele vai silenciar o gene para ele não se expressar. Foi utilizado nos camundongos por muito tempo, essa tecnologia, que mostrou a eficiência contra o vírus da hepatite B. E, além dessa forma de inserção diretamente, né, onde ele vai ser direcionado na célula, causando essa inibição, silenciamento gênico, ele pode também ser previamente introduzido em um vetor de DNA, onde vai consistir num pequeno inserto de DNA codificado com esse RNA de interferência pequena, que vai codificar esse RNA contra esse gene de interesse. Então, ele vai ser clonado dentro do plasmídio, onde o vetor com o enxerto foi transferido para dentro da célula, vai acontecer essa produção de RNA desejado. Então, ele vai silenciar esse gene de uma forma diferente. Eu vou falar sobre o projeto Genoma. O primeiro genoma a ser sequenciado foi de um bacteriófago em 1977. Em 1995, foi sequenciado o primeiro genoma de bactéria livre, que chamava Haemophilus influenzae. As utilidades do projeto Genoma foi a metagenômica, que é uma técnica utilizada em amostra ambiental para o estudo do genoma dos micro-organismos que ainda não foram cultivados. O sequenciamento é do tipo Shotgun. O sequenciamento Shotgun ocorre em 3 etapas. A primeira é a formação da biblioteca, onde o DNA isolado é fragmentado pelas enzimas em pequenos fragmentos. A segunda etapa é quando o DNA é clonado, em um cromossomo artificial. A terceira etapa é a última, que é a fase de encerramento, onde esses fragmentos são sequenciados e reunidos em um computador. Qualquer lacunas entre os fragmentos precisam ser encontrados e sequenciados. O projeto Genoma foi realizado entre 1990 e 2003. Começou com uma iniciativa do setor público, tendo a liderança de James Watson, que na época, chefe do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Tendo como objetivo o sequenciamento de todo o genoma humano, bem como buscavam compreender esses mecanismos, inclusive de doenças, para que se pudessem aplicar tecnologias que alterassem certas instruções com vistas a garantir uma melhoria na qualidade de vida do organismo. Alcançaram 99% do genoma com auxílio do sequenciamento shotgun. Foram feitas coletas de sangue para mulheres e esperma para homens. As principais descobertas foram: menos de 2% do genoma humano codifica produtos funcionais. E outros 98% incluem genes para miRNA, remanescentes virais, sequências repetitivas, chamada de repetições curtas em tandem, introns, extremidades cromossômicas, denominadas telômeros, e transpóson. Após a conclusão do projeto Genoma Humano, ficou evidente a necessidade de conhecermos as proteínas expressas pelos nossos genes. A Humanoproteome Organization criou, então, o projeto
de proteoma humano, constituído pelos projetos do proteoma humano centrado em cromossomos, e de biologia e doenças, tendo como objetivo o mapeamento das proteínas expressas por cada gene, e privilegiando o estudo proteômico de doenças associadas a eles.